Sidney, Laura, Tiago e Silvio. Mais alguém? Isso. Bom, tem 5 já, a gente faz as 5 intervenções. Vamos tentar ser bem, né, objetivos. Claro que explicar a situação, mas para a gente poder, eventualmente, ou outras pessoas vão perguntar, ou a gente retorna e as mesmas pessoas fazem outras perguntas. Mas eu não tenho problema de ordem, tá? Então podem perguntar à vontade. Sim. Boa noite a todos, boa noite, secretário. Para mim é muito importante a gente, né, ter essa oportunidade aqui de escutá-lo. A gente está muito ansioso, inclusive, de poder ter essa oportunidade. Eu vou tentar também ser, evidentemente não é muito fácil a gente formular perguntas assim de uma forma muito rápida, né? Mesmo porque a questão é complexa, ela tem muitos desdobramentos e, enfim, eu tenho muitas dúvidas. Mesmo assim, infelizmente não estou conseguindo participar tão ativamente, mas estou acompanhando de longe pelas notícias que chegam, né? E eu tenho muitas preocupações, mas a minha maior preocupação é em relação à questão do perímetro, né? Veja, as informações que me chegam, elas são muito, vamos dizer, desconectadas, de certa forma, porque a gente não consegue entender muito bem qual é a proposta que está sendo pautada, enfim, e principalmente quais são os fundamentos dessa proposta, que para mim é a questão que mais me interessa saber, né? Eu vi que o senhor começou a apresentação até por esse assunto, até talvez pela candência dele, mas eu continuo assim um pouco sem compreender como estamos fazendo. Porque veja, no plano diretor é muito importante a gente entender os aspectos totalizantes do município, né? E falar que o município vai crescer 1.200.000 pessoas até 2030 é muito abstrato do ponto de vista de como esse crescimento vai se organizar do ponto de vista da ocupação, né? Então, eu fiquei ainda muito sem saber se essa macrozona aí de ocupação sustentável é uma macrozona que vai permitir ocupações, que tipo de ocupações, né? Quais as características dessas ocupações, que densidades populacionais vai poder conter. Porque, veja, de forma, vamos dizer, estou tentando reduzir minha pergunta, mas é que é difícil. Muito claro, a gente tem, né, em geral, né, e aqui na região do Rio de Janeiro, a gente tem essa situação. A gente tem área urbana e área rural. Aí a gente tem uma série de dinâmicas, de fenômenos acontecendo no Brasil inteiro, de situações híbridas, né, tal do urbano, o rural que é urbano, e a gente tem situações muito conhecidas aqui de assentamento de áreas rurais, né? Então, na verdade, isso que me preocupa, quer dizer, essa proposta é para dar continuidade a essa dinâmica, é para conter essa dinâmica, né? É pensar outros tipos de empreendimentos, que empreendimentos são esses? Então, ou seja, é uma área que, pelo que eu entendi do que o senhor falou, é uma área potencialmente protegida, né, por uma série de, o senhor mencionou decretos, enfim, regulamentos ambientais, mas que, por outro lado, do âmbito do uso e ocupação do solo, não ficou claro qual é, vamos dizer, o destino, né? Eu me preocupo muito com as questões, vamos dizer, da dispersão. Vamos dizer, a gente está numa região metropolitana cujo processo de dispersão é disperso, e essa dispersão ela tem impactos enormes, né, do ponto de vista da infraestrutura, da mobilidade e dos investimentos, dos custos operacionais disso.
O próprio poder público, né, ele ter que, vamos dizer, trazer o lixo de um assentamento muito longínquo que não está dentro do perímetro urbano. Então eu queria que o senhor, enfim, aprofundasse um pouco melhor essa questão. Vai fazer as perguntas primeiro? Não. Por favor, se identifica, porque o pessoal também tem gente que não... Boa noite, meu nome é Laura Bueno, sou da UNB de Campinas. Obrigada pelo senhor e por estarem aqui presentes para alimentar essa discussão que diversos setores da sociedade civil e temos feito já há alguns anos, né, procurando acompanhar o processo. Eu, em primeiro lugar, quero informar, na verdade você já foi informado, mas de que a gente está realizando um seminário que vai ser daqui a uns 15 dias no Unicamp, né? E a gente ficou feliz em saber que vieram 27 propostas de subsídio para o plano diretor. Então, que a gente vai poder depois trocar e procurar ser mais... para um trabalho mais inclusivo nessas propostas. Agora, o que eu queria perguntar, Santoro, se até puder colocar aí o sistema viário, o DOT. São duas perguntas que eu queria fazer. Em primeiro lugar, né, o plano diretor, pelo Estatuto da Cidade, ele tem essa prerrogativa importante, não só de definir o que o setor privado vai fazer, porque isso é um papel do zoneamento, que é delimitar a ocupação do solo que o setor privado vai fazer, mas o plano diretor ele define, sim, os planos do poder público, né? Ele vai orientar os investimentos públicos e os negócios que o poder público vai estimular ou não. Então, isso que é muito estratégico para mim. Né? E nesse sentido, eu acho que é o mapa anterior. É o que tem as coisas vermelhas? Na rede, essa rede estrutural, pode ser aquele anterior, né? Essa não é. Essa não. Volta lá. O cor de abóbora com os sistemas. Aquele que se abriu para o Marcos. Mais Então, a minha preocupação é em relação a essa questão do alto e médio adensamento de diversidade de ocupação do solo, porque o DOT, a ideia de você organizar a cidade em função da capacidade de trânsito, né, de mobilidade que a cidade tenha, ele certamente tem que estar no mundo contemporâneo envolvendo um tipo de mobilidade de rápida capacidade e, importante no caso brasileiro, de baixo custo. Né? Tem que associar o baixo custo com a efetividade desse trânsito. Hoje, o que nós temos programado efetivamente no orçamento público de Campinas é um BRT, né? Uma linha determinada, né, que reforça aquela linha que de corredor que já, na verdade, que já existe, consolida. Então, qual que é a articulação que vai se fazer em termos de programação de investimentos para se chegar esse possível adensamento, a menos que, porque eu acho que o risco é nós termos um problema de liberar a verticalização e o adensamento construtivo apoiado no carro, criando uma condição de deterioração do espaço público e uma grande concentração uma piora geral do ponto de vista de qualidade ambiental. Então, esse mapa, para mim, traz essa preocupação. Como ele está nessa escala, né, a gente percebe que grande parte dos bairros que hoje estão na chamada macrozona 4, que são bairros de relativa qualidade ainda estruturada, né, vão correr um risco bastante grande de serem
pincelados, né, por possibilidades de verticalização no meio de áreas residenciais que vão se deteriorar. Então, a primeira pergunta é em relação a isso. Qual será a forma de proteção, de relação entre liberar coeficientes de aproveitamento maiores que 1 em função da capacidade efetiva de operação, de melhoria do transporte, através de um transporte coletivo de qualidade. E o outro é quais são os mecanismos de proteção das áreas dos bairros residenciais nessa proposta, em que aquela macrometropolitana atravessa grande parte da cidade. Seriam essas perguntas iniciais. Secretário, eu queria fazer uma proposta de alterar a metodologia que a gente está seguindo, porque as perguntas estão ficando complexas e quando o secretário for responder vai ter que falar, bom, mas o que você perguntou mesmo? Né? Porque tem muita coisa, né? Então talvez a gente possa dar um passo atrás, o senhor responder essas duas e a gente prossegue uma a uma. Tá bem. E 5 minutos, posso dar uma Bom, só avisadinha? como o mapa está aí, vou aproveitar e responder a dela primeiro, depois respondo a sua, tudo bem? Bom, na verdade é o seguinte, minha preocupação com o DOT é a mesma sua. Né? Foi se buscar essa metodologia de DOT, essas propostas de desenvolvimento, elas vieram de modelo muito americano e europeu. O que modifica muito grandemente é a capacidade de investimento dos municípios europeus e dos municípios americanos, coisa que nós não temos, né? Coisa que nós não temos. Vocês já me viram citar, mas é muito importante saber. Eu falei em 5 bilhões, reduzindo o orçamento para Campinas de 4,2 bilhões, para 1.200.000 pessoas, nós temos R$ 3.500 per capita, né? E temos uma cidade a 40 quilômetros daqui, Paulínia, com 89 mil habitantes, com quase R$ 15.000 per capita. Paulínia hoje está endividada, não consegue pagar os seus comissionados, não tapa buraco, tem 6 escolas para pilotar e não pilota. Então, nós precisamos primeiro, além de pensar na nossa cidade, um outro pacto federativo, é o único jeito. Você imagina em Campinas com 15 mil per capita, nós teríamos um orçamento de 18 bilhões. Aí eu faço a centralidade, o desenvolvimento do DOT e dou conta de muita carência, não é? Só que não é isso que acontece no nosso país, então nós temos que ir devagar, infelizmente. E esse devagar, às vezes, faz com que a gente perca a vontade de cumprir, e às vezes ele se delineia e com o tempo ele acaba. Então, o meu receio do DOT, o que estou fazendo, procurando corrigir? Primeiro, se eu só fizer DOT e não propuser pelo menos horários alternativos, não é? Se eu puser no DOT mais gente para morar do lado, para diminuir percurso, diminuir percurso de trabalho hoje não se muda do trabalho da noite para o dia. O que pode estar acontecendo no nosso país é se mudar, perder o emprego, mas na verdade se mudar de trabalho então é um momento muito difícil de acontecer para nós no curto prazo. Então o DOT para mim não é uma visão de curto prazo, é uma ideia, na minha concepção ele não vai dar o resultado daqui a um ano, em absoluto, tá certo? Ele não vai poder ser vinculado com a mudança de sobrevivência. O porquê da outorga 3 anos depois sem pagar? Para que eu consiga incentivar um pouco do DOT, senão eu não consigo, ainda vou por outorga onerosa de índice 3, quem que vai construir volta de DOT, ainda tendo que pagar mais no mercado desse? Por isso a retirada da outorga por 3 anos sem pagar e por isso conservar os índices que você tinha, porque daí se eu nada conseguir no DOT, eu consegui ficar do mesmo tamanho, não deturpei a cidade pelo menos. Então a primeira coisa. Então, essa complexidade de DOT que está aqui, vocês veem que 5 centralidades são a serem desenvolvidas ainda. O que o DOT inicial preconiza são só 3 centralidades, né? Que é o aeroporto, o centro da cidade e Ciatec, tá certo? Então, uma proposta é, como tem Curitiba, então vamos trabalhar em períodos diferentes, uma empresa recolhe o trabalhador às 7, outras 8, outras 9. Aí eu diminuo o pico, que é a hora que eu ponho
a centralidade, põe o DOT, mais gente para andar naquela avenida, se todo mundo trabalhar no mesmo horário, o que você acha que aconteceu com o pico? Aumentou o pico. Não vou? Aumentou o pico. Tá certo? Se eu puser um monte de prédio em volta, mas são prédios de 100, 200, 500 metros quadrados, esse pessoal pega ônibus? Só não pegou. Então tem que fazer uma densidade demográfica mais alta por unidade habitacional, não por pessoas. Então, unidades que atendam classe média, né, e baixa, que utilizem do transporte, senão não adianta nada também. Né? Então ele também está vinculado a uma visão social, equitativa e habitacional, senão ele não funciona. Tá bom? Com relação à sua pergunta, você pode voltar o mapa roxo? Eu vou dar para você ler aqui, se quiser depois você anota, tem o nome da lei aqui, o número da lei, como você lê para... É só para dizer o porquê que eu não tenho esse receio que você tem. Primeiro que eu disse, todas as áreas que estão aqui, fora a APA já está fora. Quem é a APA já não entra em plano, a APA já não entra em plano diretor. A APA já tem seu regramento, então a APA aqui em Campo Grande, Joaquim Egídio, não entra no plano diretor. A APA está totalmente protegida, não faz parte de gestão do plano diretor. O da Campo Grande já tem também? Tem a APA. Mas ele já tem regra, lei igual tem? Não tem plano de manejo. Não, mas a APA lá tem regra, aquela lei de 2001. Tem, mas essa não tem. Essa daí não tem nada. Não tem, pelo que eu sei, que disseram que não tem. Mas daí não tem que fazer uma lei aí também? Tem. Essa é a preocupação dele, agora eu vou explicar para ele. Depois que nós fizemos, então, qual que é o teu nome, perdão? Sidney. Depois que fizemos, então, identificamos áreas passíveis de serem passíveis, pegar a parte lá, tirar todo o quinhão ambiental que não pode, já tirei APA, já tirei declividade, sobrou um quinhão, certo? Para esse quinhão que tem aqui dentro, vai ter que ter lei de uso e ocupação do solo. Qual que é a permeabilidade, qual que é o tamanho do lote, qual a tipologia de rua, o que você vai ter que fazer em troca, certo? Além dele pagar outorga onerosa para vir para dentro do permissão. Além dele fazer toda a infraestrutura, ele vai ter que pagar no fundo municipal coisas de, sei lá, de 20 a 50 reais por metro quadrado, não é pouco, 1 milhão de metros quadrados, talvez vai deixar 30, 50 milhões no fundo. E o fundo está regrado por lei também, nesta mesma lei. Quem vai escolher a utilização do fundo? Vocês, comunidade. O que o prefeito pode fazer com esse dinheiro? Nada que a comunidade não queira. Ah, vou pagar a folha, não vai. Vou comprar caderno, não pode. Vou comprar uniforme, não pode. Custeio, não pode. Então, fundo de participação dos municípios, tudo que vier de outorga é melhoria da qualidade de vida da sua cidade, obrigatoriamente, definida nos conselhos. Entendeu? Então, a partir do momento que eu disser que eu tenho intenção, eu tenho que ter uma lei de usurpação do solo para aquela área. Vai ser a mesma do município ou vai ser uma específica, como tem Barão Geral? Ah, vai ser específica? Então tá bom. Então nós queremos permeabilidade o que lá? 30%? Ótimo. O terreno vai ter que ir até 500 metros quadrados, vai ter 1.000, não vamos miscigenar. Vamos separar uma área para desenvolvimento habitacional, vamos separar uma área para uma indústria de atividades simplórias, não sei. É a partir daí que vai se definir o plano. Então, se você ler aqui os 4 primeiros dogmas dessa lei, você vai ter que fazer um regramento dela. Você vai ter que criar uma lei de usurpação do solo para ela. Pode ser especificamente para ela, como pode ser a mesma geral do município. Como nós tínhamos o Z3, Z4, Z5, diferente, o Z6, Z7. Você vai ter que criar uma para ela, entendeu? Eu entendi. A partir daí, só que ela pode vir para dentro do perímetro. Eu entendi. Posso? Pode, também pode. Que lei que é essa? Eu entendi. Sabe, Nova a ser criada. Não, essa que você deu para Aquela ler. 10... eu ainda não entendi. É o 42B? Porque assim... Essa eu já estou decorando. Desculpa. Eu entendo e concordo que todo o detalhamento de atividades ele tem que ser feito na lei de ocupação do solo. O que eu continuo não entendendo é efetivamente qual é a proposta do perímetro urbano que está se colocando neste plano diretor. E mais, existe uma questão que é a seguinte: uma coisa é o que eu defino na lei de uso e ocupação do solo, que é o detalhamento do plano diretor. E nesse caso eu defendo que a lei de uso e ocupação do solo tenha que vir posteriormente e não anteriormente, né? Porque ela vai... Agora, tem uma questão que é anterior, que é o que eu chamo de projeto de cidade. Muito. Projeto de cidade. Né? Se eu quero que
a macrozona de vocação sustentável, ou seja, a cidade, né, eu tenho que ter um projeto para ela. Eu não estou falando num projeto no sentido estrito sensu, eu estou falando num projeto no sentido do planejamento. Ou seja, eu de antemão, no plano, eu já tenho que dizer se eu quero adensar, se eu não quero adensar, que tipos. Não vou colocar uma lista né, de empreendimentos como tem na lei dos mas eu já vou dar as características dessa macrozona, do que ela vai ser. No plano diretor, sim, por lei, só regras gerais. Perímetro, inadequações, só. E eu não estou falando de regras gerais, eu estou falando... Não, estou falando do que o plano permite, que se ponha no plano das diretor, características. são só regras gerais. Porque toda a macrozona tem os seus objetivos e diretrizes, que tem que ser seguido. Essa é a expansão urbana. Que objetivos e O diretrizes eu quero para ela. E quando eu coloco os objetivos e diretrizes, eu coloco um rol de possíveis atividades que ela vai conter. Foi bom? Eu tenho amarelo e vermelho aqui, tá? Mas vamos expandir, vamos supor que eu pegar um trecho ali no roxo, tá bom? Amanhã, quando fizermos uma lei de usificação do solo, eu só tenho 2 macrozonas possíveis lá, é isso? Ou tenho a macro metropolitana, ou eu tenho a expansão urbana. Não tem outra função que ela vai cumprir. Não vou queimar outra. Ela é macrozona de expansão hoje, como um potencial desenvolvimento, ou como macro metropolitana, ou como urbana. Então, daí nós vamos pegar aquele roxo lá, ele vai ser mais vermelho, vai ser mais amarelo, vai ter parte vermelha e amarela. Quem vai discutir isso? Vocês aqui. O que ela deve ter a função? Macro metropolitana, misturada as duas ou só urbana? Aí começa o jogo de novo. Ah, é macro metropolitana? Então pega o regramento macro metropolitano, põe nela lá. Pronto, responde. Não entendi. Como é? Eu só posso mudar de rural para urbano, pela lei, se eu criar zona de expansão urbana. Eu não estou fazendo ela já. Então o jogo brinca. Vai quem quer. Ou seja, o município propõe, o regramento vai ser ou esta zona, ou esta, quer dizer, ou vai ser macro metropolitana, ou vai ser urbana, e depois eu faço uma lei, que pode ser uma específica como Barão de Geral, ou uma geral como o município tem no resto dos municípios. Vai sentar aqui e vamos discutir. Ela vai ser mais restrita, menos restrita. Então, aqui você está dizendo que essas alterações se darão por leis específicas. Sim. Aí, quando alguém propõe, ele só vai poder propor se ele estiver na expansão, senão ele não pode nem propor. Entendeu? Então, mas ele sendo roxo assim, ele não está na expansão. Por isso que eu tirei o roxo de lá. Vai ser criado Mas não é o roxo que está aí? Então, para que vale esse Caralho, mapa? Tereza, eu já expliquei isso. Não, então eu não entendi. Mas desculpa, eu não posso falar ainda. Desculpa. A macrozona, a vocação de... Desculpa. Eu disse para vocês, se você pegar a parte disso aqui, ela vai ter várias partes aqui passíveis de ser urbanizadas. Então, nós vamos ter uma quarta macrozona, falei isso para vocês aqui, que vai se chamar macrozona de expansão urbana. Eu disse isso. Esse não tem mapa? Está fazendo, Tereza, vou entregar sexta-feira. Estamos fazendo, meu amor. Então, Só para Não, mas Vai eu ter não vou mapa. entender ainda. ainda tem mais uma macrozona. O resumo é esse. Uma quarta. Dá para entender. Não, isso não está claro. Aqui não está, mas eu estou explicando para vocês. O que mudou do plano? Eu falei. Houve uma inconsistência no plano, eu falei aqui. O que nós fizemos? Não aceitamos tudo roxo. Dentro do roxo nós vamos pegar o que é passível de ser urbanizado, vamos chamar de macrozona de expansão urbana. Então vai diminuir a área do roxo e vai ter uma outra cor chamada de expansão urbana. É uma quarta, assim por É um diante. mapa semelhante ao que era o mapa. Ela é necessária por essa lei que você está aí. É necessário que eu crie essa monte. A primeira coisa ele pede o quê? Definir o perímetro da macrozona de expansão. Então nós vamos mostrar, vai ser uma outra cor. Essa outra cor vai ser dada a todos os proprietários, se eles quiserem ou não. Se eles vierem, eles têm que pagar o POR. Se não vierem, eles vão virar rural. Pra vocês terem uma ideia, a Americana fez isso em 1976. Alguém chuta quantos metros quadrados a Americana cresceu do perímetro urbano? 76 para cá? Nem um metro quadrado. Não. O ruralista está feliz, o industrial está feliz. Não mudou nada. Não mudou nada. Nem um metro quadrado. Pode se informar. Quer dizer, vai, senão a gente não vai. Tiago, se apresenta e... Tiago Moreira, sou morador
cheguei um pouco atrasado, talvez eu tenha perdido. Em que data vão ser feitas as apresentações das devolutivas da região leste? Em que lugar? Se estiver faltando, anota para mim, eu já vejo para você. Anota para mim, se está faltando. São duas que foram propostas no centro. Olha, eu não sei dizer de cabeça. Não, que é isso, Santoro, hoje à tarde a gente fez uma reunião, a gente notou isso. Está faltando a da leste? Na APA, na região leste, não se vai fazer reunião lá naquela região da APA por conta da vigilância sanitária, por conta da dengue. Então, aqui marcou-se 2 reuniões no centro. Vai ser feita fora da área, vai ter, mas fora da área. Justamente. E aí marcou-se 2 reuniões na área central. Uma delas é para discutir a APA. Mas quando confeccionou essa folha, eu vou mostrar aqui, a gente precisa fazer um carimbo ou então uma etiqueta para dizer quais dessas foram qual delas é para leste. Qual delas é para leste. Tá bom, corrigido. Na faixa já vai estar corrigido. Mas obrigado pela pergunta, eu não sabia não. O problema da dengue e da febre amarela, não esqueci do data problema. aqui que ficou faltando a palavra APA aqui do lado. Mas a gente vai corrigir isso. E a região também, né? Então, faz uma observação, coloca um asterisco em decorrência disso. Estamos fazendo essas áreas aqui para que o Tá certo, deixe munícipe claro, comece. deixe claro a posição. Com relação ao caderno de subsídios, a escala dos mapas do caderno de subsídios é absolutamente inaceitável. Ela é pior do que os materiais prévios que haviam sido divulgados. Nenhum cidadão consegue se identificar dentro do espaço territorial com aquela escala. No site não dá para ver? Nós temos a partir do mapa do PDF, você abre a escala, aquilo desfoca, explode, não temos... Não. O correto no documento desse é você colocar aquela escala, se você quer, ilustrar dentro daquele documento, anexar um mapa melhor no anexo, no arquivo digital, disponibilizar ele em alta resolução para a pessoa trabalhar na escala que ela quiser. Esse é o correto em cima da... O diretor Robert está aqui, está escutando, vai verificar, depois se informa, você deixa seu celular com ele. Isso por si só já seria motivo quase de nulidade desse caderno de subsídios. Então já vou alertando aí para o senhor. E até gostaria de perguntar, que escala nós temos lá naquele mapa? Para os senhores responderem. Que escala tem lá? Deveria estar na legenda. Isso são boas normas de normatização da BNT, NBR 6023. Qualquer estudante de graduação que faz monografia está obrigado a observar isso. Mas o planejamento, o plano diretor de Campinas não observa boas práticas de metodologia de pesquisa. Eu acho isso vergonhoso. Estamos numa cidade do conhecimento. Com o Unicamp está contratando por não sei quantos milhões a consultoria e não se faz a revisão disso. Se eu fizer isso na minha monografia ali, eu não recebo diploma. Então, assim, 3 coisas inápitas. Legenda, colocar no anexo e disponibilizar o arquivo digital no site de tudo que for esse tipo de informação agregada. Com relação ao que o senhor estabeleceu aqui, o senhor deu um modo de preparo de como seria feito. Minha pergunta ainda vai na linha da documentação. Tudo isso que o senhor falou aqui já está detalhadamente escrito no documento oficial e disponibilizado nos munícipes? Só a partir do dia 29. Sexta-feira, mas depois da manhã. Quando ele me pediu a reunião, eu disse que não estava pronta. Essa reunião, os mapas não estão totalmente prontos. A versão que está aí não está totalmente pronta. Isso foi dito aqui, por isso. Dia 29 está no cronograma, será apresentado. Se estiver lá, está valendo como proposta de Então, governo. tudo isso que o senhor falou vai estar detalhadamente escrito no documento. Com essas alterações que já estou dizendo. Ok, mas no modo de preparo. Não, o modo de fazer, o modo de se relacionar com a população, o modo que a população participa, tudo isso vai estar detalhado lá. Senhor, depois o senhor me diz, eu não sei. Não, eu estou perguntando. Vai estar. Vai dizer depois se foi atendido ou não. Queria informar para o senhor também que eu participei das atividades de Eu não sei que mapas o senhor está falando, mas os mapas de... Eu conheço Então, também. você não viu, tem escalas desse outro.
Ok, que número que está aí? Isso aqui, vamos para aqui, escala. 1 para quantos? 1 para 8 quilômetros, você tem aqui escala. 1 para 8 quilômetros. Então, eu já pergunto para o senhor, 1 para 8 quilômetros, qualquer ser humano consegue identificar o que deve ser Bom, se o identificado? senhor conseguir colocar numa folha A4 um município de 780 quilômetros e não seja uma escala dessa, eu não sei, talvez eu vá Isso, passar como é que o senhor dá solução para isso? Como eu dou solução para isso? Por isso que está no site que o senhor aumentar. Se o site não estiver funcionando, o senhor peça e nós vamos fazer funcionar. Agora, se o senhor dizer que não está a escala está lá. Não, Se o senhor não viu, essa escala não aí, viu, só me cuidar, se o senhor vai errar na sua monografia. provavelmente na Só me página cuidar. onde eu vi, eu pego no notebook aqui, talvez eu ache a figura do mapa e mostre para o senhor que tem algum que não tem. Não. Mas não vai Aqui, o senhor falou que não tinha. Mostrei. Este mapa aqui, o senhor tem que disponibilizar ele em alta resolução para que o município... Isso aqui está no site ou não está? Está. E tem escala. Vocês querem ver que tem escala? Tem escala. Mas o arquivo PDF não permite aproximação a isso. Não vou perder tempo com isso, não. Gente, por favor. Deixa ele terminar as perguntas, porque senão fica esse embate. Deixa ele terminar as perguntas. Não é pergunta isso, né? Não, Deixa eu ter a pergunta. Pergunta, eu estou aqui para todos. Intimação, não. Pergunta, você pode fazer tudo. Intimação, não. Pois não? Posso perguntar? Pode. Então, assim, eu informo ao senhor, o senhor não era secretário, então, em 2015, e eu participei, assim como outros cidadãos, da Comissão Geral Participativa, né, as atividades, sobretudo na academia, não sei se é Campineiro ou Campineiro de Letras, ali na Barreto Leite. E eu digo para o senhor que os mapas que constam hoje no caderno de subsídios, do pouco que a gente consegue identificar, estão muito divergentes dos trabalhos e do pouco material que foi divulgado naquela época. Então a pergunta para o senhor é, da onde vem a razão da divergência dos mapas que foram estudados naquela oportunidade por ocasião especificamente de revisão de luz e o que nós temos no caderno de subsídio hoje? Que tipo de divergência? Eu não entendi, o senhor me desculpe. Marcações, por exemplo, de verticalização. Acho que os colegas de Parque Taquaral aqui, Jardim Nossa Auxiliadora, Chácaras Primavera, devem ter feito alguma observação, por exemplo, em relação à Avenida Almeida Garré. Aquilo não existiu em nenhum momento naqueles debates, só alertando. Senhor, esse plano é dinâmico. Nós vamos mudar esse plano de hoje até o dia que quiserem. Se quiser ampliar para mudar, mudamos também. Por hora, do dia 29 até final de maio, tudo que vocês propuserem, que a gente achar compatível, vai ser modificado. Com relação a Almeida Garré, eu já convidei o Marcos, ele vai amanhã lá e vamos tirar essa dúvida dele. Então, realmente, o senhor chegou atrasado, não tinha essa informação, não tem problema nenhum. Agora, não estou aqui para impor coisa nenhuma, estou aqui para mostrar como está. O que tiver errado, nós vamos modificar. O que estiver faltando escala, nós vamos te dar escala. Só que eu preciso de pergunta. Né? Pergunta, resposta e tempo, é só isso. Não tenho a mínima intenção aqui de esconder coisa nenhuma, certo? Coisa nenhuma. Vou passar toda e qualquer informação que vocês precisem. Vocês vão ter, acabei de falar, vou repetir, a partir do dia 8, vocês marquem lá a entrevista, vocês vão ser atendidos prioritariamente, pessoa por pessoa. Vocês vão ter até maio, junho para discutir isso. Vocês vão ter 28 reuniões. E se precisar de mais reuniões, o Ministério Público defina que tem que ter mais 20 reuniões, vamos fazer mais 20 reuniões. Não tem problema nenhum. Tiago, Só mais duas, então. O senhor pode dizer aqui para os municípios presentes quais são os componentes básicos de uma peça de planejamento? Não, senhor. Eu não estou aqui para ser questionado com relação à minha capacidade, não. Certo? Não, o senhor está aqui para informar os munícipes. Não, não tem que informar a minha formação. Se o senhor quiser... Não é a sua formação, o senhor está aqui esclarecendo os munícipes. Quais são os componentes básicos de uma peça de planejamento? Não tem que explicar isso para você. Se o senhor quiser, eu explico para o senhor. Não tem que explicar. Não preciso. Ele já respondeu. Então, deixa registrado aí que o secretário se recusou a explicar aos munícipes quais são os elementos básicos, não precisa ser em profundidade, de uma peça de planejamento. Não sei se por desconhecimento, não sei se por má vontade, mas fica registrado. Fica registrado que eu não concordo com a pergunta dele E e a não minha tem última- cabimento algum com relação ao nosso encontro aqui. Quer saber do meu currículo? Você entra na internet. Não quero você vai saber do saber. seu currículo. O senhor é funcionário público, exercendo uma função pública. Mas não tem que responder qualquer coisa que o senhor quer. De jeito nenhum. Na minha vida Assim, privada não talvez tem. não aqui. Aonde vai ser? Cumprimento das leis vigentes. Né? Então, assim, o senhor acredita que a secretaria do senhor e a prefeitura
Prefeitura Municipal de Campinas está cumprindo integralmente a Lei Complementar 15 de 2016, está cumprindo integralmente a Lei de Acesso à Informação? Da minha parte estou. Se o senhor achar que não, o senhor recorra. Ok, eram as perguntas que eu tinha para o senhor. Cícero, por favor, vamos. Falar pelas costas. O pessoal reclama. Boa noite a todos, boa noite, secretário. Eu sou do Distrito de Souza, estou juntamente com outros colegas. Primeiro, eu queria fazer, eu acho que um esclarecimento. Quando é colocado aqui a questão da justificativa do Distrito de Souza, aqui Egídio, está constando conforme o colega perguntou, eu queria dizer o seguinte: a questão da febre amarela, eu posso dizer isso que eu tenho pessoa técnica que trabalha nessa área e que participou. Na verdade, é o seguinte, está servindo de desculpa para um monte de coisa. Eu não estou aqui culpando o secretário, deixo bem claro. Eu já sei das fontes de onde vem isso. Não justifica não ter essa possibilidade da gente ter a devolutiva, porque lá foram realizadas oficinas do plano diretor, foi muito participativo, está aí registrado na prefeitura. Primeiro, cabe esclarecer, eu que não sou de saúde, mas a gente acompanha o setor de saúde, o seguinte: foi feito um bloqueio muito bem trabalhado, atendendo até as pessoas. Então, quando se fala de não fazer a oficina ou as reuniões do plano diretor lá, dá a impressão que vai fazer essa reunião dentro do mato. Porque o que nós temos lá, o que vivemos é febre amarela silvestre. Graças a Deus nós não temos ainda o evento da questão da febre amarela urbana, certo? Então isso não é motivo para isso, correto? Porque sempre, secretário, eu não estou aqui para colocar isso na sua conta, que o senhor assumiu recentemente. Infelizmente, na questão do plano diretor, quando se fala em região de Souzas, região da Acre, especialmente, nós sempre tivemos dificuldade para que o poder público vá até lá, para que a gente possa participar. E há um grande interesse nosso. Então, infelizmente, eu fico satisfeito e contente de ver o senhor falar aqui, se colocar à disposição, que ao contrário do que falam do senhor. Então, não estou aqui para fazer papel de puxar saco, não. Mas sou justo nessas coisas. Dentro da própria prefeitura, muitos criticam o senhor, a sua atitude. E o senhor, pelo menos, o senhor está colocando com as suas palavras aqui, a sua disposição em fazer essa coisa acontecer. Então, parabéns. A questão que eu coloco é o seguinte: nós temos, todo mundo conhece, Campinas inteiro conhece, a dificuldade para se fazer a implantação de um plano, de um programa de habitação de interesse social, dada a questão das restrições da APA. Hoje, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de demarcação de ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, em toda Campinas, conforme o prefeito tinha encaminhado a lei complementar e que foi aprovada. Bom, a minha pergunta, secretário, eu peço até a ajuda sua nesse sentido, que é da área. Eu preferia até dizer o seguinte: qual o meio mais viável para a gente poder realmente pensar em atender aquela população, que aquela população consiga ter o direito de continuar morando naquela região em termos de um projeto de habitação de interesse social? Porque a nossa proposta, e a gente tem um suporte técnico, inclusive da PUC, de professores da área de arquitetura e urbanismo, a proposta é construir um ecobairro ou uma ecovila, cada um dê o nome que quiser, mas pensar em habitação de interesse social dentro de parâmetros de sustentabilidade, que vem até de encontro com o que propõe a APA. Então eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer ou dar um sentido para isso, que a gente pudesse estar trabalhando, uma vez que a questão da APA não está dentro do plano diretor, mas nesse momento a gente está discutindo e participando do plano de manejo. Tá, obrigado. Anota para mim o telefone dele. Amanhã nós vamos ter a opinião formal do Dr. Carmo. Carmo que disser, não há risco algum, nós vamos fazer isso hoje aqui em Egídio, aonde a comunidade estiver. Se ele disser que tem risco, eu quero por escrito para que a gente justifique a população. Tá bem? Esse ponto está fazendo. Pois me perdoa. É o seguinte, e ainda coloco para o senhor o seguinte: eu sou conselheiro titular do COC, Conselho de Orçamento Cidadão, e foi trazido para nós, através
diretor do Departamento de Orçamento Cidadão, que coordena o nosso conselho, o senhor Arlindo, dizendo que foi impedido a possibilidade desse conselho, que a proposta da nossa coordenação do conselho era fazer com que a gente tivesse essa possibilidade, como nós estamos tendo aqui, nesse contato, porque são 112 conselheiros que foram eleitos nas diversas regiões de Campinas, e aí essa população, elas representam de alguma forma todos os setores da cidade, são pessoas de setores diferentes, vê a possibilidade da gente, nesse período, que a gente poderia estar tendo. Então, 3 coisas, tá? Da minha parte, você me ligue amanhã e nós vamos tentar conciliar uma reunião do seu conselho com o secretário e com a equipe de planejamento. Tá, Fora obrigado. como essa aqui. Tá. Segundo, se o secretário... Já atendo o senhor, por favor. Se o secretário de saúde disser que não é conveniente fazer, eu vou trazer a justificativa para vocês, certo? Não vou poder descumprir uma própria norma de saúde pública se o secretário está dizendo que eu não devo fazer lá. Se ele disser, não, Santoro, não tem risco nenhum, muda o cronograma e fazemos em Souças, certo? Ou Joaquim Egídio. Com relação... O que mais o senhor perguntou, perdão? A habitação popular é o seguinte, ela é, acho que, a principal ênfase dentro desse projeto aqui, certo? A ideia é motivar e executar, incentivar de qualquer maneira a habitação popular em toda a cidade. Parte central, onde precisar, onde se quiser fazer. Outorga não existe para habitação de baixa renda. Não existe outorga. Estamos estudando a possibilidade de dar coeficiente mais 1 para quem fizer em bolsão urbano, que está lá. As áreas urbanas que ficam internas aqui, que ninguém ocupam, talvez seja porque o índice é muito baixo. Por que isso? Porque Campinas tem 27 habitantes por hectare. Queremos chegar a 29, queremos chegar a 37. O que aconteceu? Então, por 240 anos, a gente ficou segurando, né, a verticalização e a não adensamento, e agora estamos vendo que não foi uma boa, por isso que a cidade se espraiou, tá certo? Então, agora nós queremos repor mais 8 habitantes por hectare. Isso dá mais 250 mil pessoas, nós podemos ter. Então, uma maneira também de se corrigir o vazio urbano é dar um incentivo à habitação popular. Estamos fazendo uma regra nova para a Coab. A Coab vai poder, além da lei incentivadora à criação da baixa renda, nós vamos fazer um projeto, estamos fazendo um conjunto, chegou hoje na minha sala, ele viu chegando, não li ainda. A Coab poderá fazer uma parceria com o empresário. Não é PPP não, chama Sociedade de Propósito Específico. Ela se junta com uma empresa, faz as contas e vê o que precisa ser dado para viabilizar a baixa renda classe 1 ali. Ah, precisa aumentar esse índice para poder compensar aquele? Está autorizado a fazer. Vamos fazer 2% de área comercial para abastecer baixa renda? 2%? A cada 10 mil eu faço 200 metros quadrados de área comercial? Não, vamos liberar até 15%. Entendeu? Vai fazer um supermercado, vai fazer a farmácia, o que precisar. Teremos bairros prontos, tá certo? Outro ponto que nós estamos fazendo para a baixa renda. Incentivo total, depende do prefeito ainda, da retirada de toda e qualquer cadeia de impostos. Estamos tirando os 3,5% de ex, não vai ter mais, não tem que pagar. Se pagou, ele vai cobrar da população, não adianta nada, não é verdade? Então, não vamos fazer isso. Vamos fazer uma possibilidade de você ter mais estacionamentos para motos e menos para automóvel. Está se mostrando que a baixa renda se utiliza muito mais da moto do que do automóvel. É uma pesquisa ainda que estamos fazendo. Nós vamos priorizar todos os prazos, todos os modelos de baixa renda. O secretário de urbanismo já autorizou, já está lá, já começou. Nós vamos fazer já a aprovação do prédio. Aprova o prédio. Então, prédio com 8 andares, com 4 andares, prédio com 8 unidades, prédio com 6. Deixo tudo pronto, a aprovação de um prédio. Amanhã, o doutor Madeira virou empresário de construção civil, vai lá com uma baixa renda, ele só vai aprovar o projeto de implantação desses blocos, porque cada bloco eu já aprovei. Enquanto ele faz o parcelamento da terra, hoje não é assim. Tem que esperar acabar o loteamento, tem que esperar pavimentar, tem que esperar não sei o quê, daí eu começo a aprovação do prédio, não é isso? Como que era a minha época de Chico Amaral, enquanto o senhor inicia o parcelamento, eu inicio a aprovação de implementar, vamos juntos. Já falamos com o governo do estado, que o Grapoab talvez dê uma chancela anual para que as obras de baixa renda tenham
legitimidade pela Coab da aprovação ambiental sumária, certo? E o Verde já concordou em trabalhar em prazos bem mais curtos. E o prefeito está estudando a possibilidade de desonerar toda a cadeia de impostos dentro, ou toda ou parcial. Estou adiantando uma coisa aqui que eu não tenho ainda certeza por parte do prefeito. Está dando uma proposta, tá? Então, total incentivo a baixaria. Obrigado. Eu gostaria de uma parte nesse caso do rapaz. Da minha parte. Veja, Campinas, 50% do território está completamente destruído. Graças a Deus sobrou essa questão da APA. Tem matas, que tem mananciais, né? Animais silvestres. Eu acho que o meio ambiente não pertence não pertence às pessoas pobres, não pertence às pessoas ricas, né? Pertence a todos nós. Todos nós estamos no mesmo bairro. Então, as pessoas têm que ter consciência que não é porque ele quer morar aqui ou ele quer morar ali que tem que destruir tudo. Então, a zona da APA tem que ser preservada a qualquer custo, que é o pouco que restou do meio ambiente natural de Campinas, né? Então, eu acho que está acima da questão social. No século XIX, final do século XIX, a Itália estava abarrotada de pessoas e com pouca terra. O que fizeram? Só vindas para o Brasil, num prazo de 10 anos, vieram mais de 1 milhão de italianos, fora alemães e outros mais. Quer dizer, não tinha mais lugar para eles, lá eles vieram para cá, né? Então, eu acho que a questão social está abaixo dos interesses do meio ambiente natural. Obrigado, professor Luan. Daniel, bem objetivo, vamos... Boa noite a todos, né? Eu sou o Daniel Moço, trabalho na Unicamp, também ajudo no Fórum Lixo e Cidadania, aqui na região metropolitana de Campinas, né? Eu vou dividir minhas perguntas em pessoais e pelo Fórum, né? Então, eu vou começar pelo Fórum, porque a gente quer uma Campinas sustentável e eu andei vendo o plano, lendo também um pouco, e até esse prezado momento aqui, a gente não escuta falar das cooperativas de reciclagem dentro desse plano diretor municipal, né? E a gente sabe que, independente de rico ou pobre, todo mundo gera lixo, né? E o lixo, ele é uma questão, uma problemática mundial. Então, a pergunta é bem objetiva para o secretário: se vai prever as cooperativas de reciclagem dentro do plano diretor. E, assim, uma segunda pergunta fica se esse projeto está sendo construído transversalmente entre todas as secretarias, né? Porque quem cuida do lixo na cidade é a Secretaria de Serviço Público, quem cuida da questão das cooperativas é a Secretaria de Trabalho e Renda, né? E o plano diretor está sendo feito, né, pela sua secretaria. Então, a segunda pergunta é essa: está sendo conversado transversalmente, inclusive com a Secretaria de Meio Ambiente, para ser feito esse projeto, né? Então, já foram duas perguntas. A primeira é as cooperativas, a segunda é se está sendo conversado transversalmente. Ouvi um amigo aqui dizer, e você também disse, que gastou 1.700.000 numa consultoria, né? E aí fica a terceira pergunta: essa consultoria é uma empresa privada? Porque, assim, eu trabalho na Unicamp e eu estou vendo lá uma mobilização enorme da Faculdade de Engenharia Civil para trabalhar em cima do plano diretor. E aí eu fico pensando, estão pagando 1.700.000 para uma empresa, se for a Unicamp, empresa pública, ou é uma privada? Ficou essa dúvida, né? Porque quem está trabalhando lá no plano diretor são os professores e os alunos. Então, acho que fazendo o serviço dessa empresa de consultoria, né? Então, é a terceira pergunta. E, assim, uma quarta pergunta, se deixa a gente ter duas perguntas, né? Não vou deixar de fazer. Assim, eu moro na região de Barão Geral, e lá o pessoal não quer a verticalização, né? Estão prevendo lá apartamentos de 30 andares. O trânsito já é caótico. A quarta pergunta é: realmente vai ser escutada a população? Eu paro por aqui, tá bom? Vou só fazer um esclarecimento, que o secretário falou que todos os mapas lá no caderno de subsídios estão em escala.
Eu digo para o senhor que a página 306 não está, 307 não está, 308 não está. Então o senhor vem mostrar a escala dessas páginas que eu falei para mim, tá? Eu vou lá, com gosto. Eu mostro para você. 30 anos. Bom, seguinte, vou começar de trás para frente. Não tem verticalização para Barão Geraldo se vocês não quiserem. Vai manter pavimento 4 e acabou. Ontem mandei essa resposta pela Tina, depois não achei o celular dela, porque o Carlos Alexandre tentou, o Giovanni tentou, falei inclusive para ver se eu consegui informá-lo de que não vai ter, vai continuar Barão Geraldo praticamente do jeito que tiver. Está entendendo? Segundo, que ela tem uma legislação própria. Tem uma legislação própria. Nós vamos permanecer. A hora que chegar o momento, vamos pegar a lei de uso e ocupação do solo Barão Geraldo e vamos conversar com vocês. O que nós queremos mudar? Não é ninguém ligar nem verticalizar. É estabelecer um regramento daquela área de 6 milhões de metros quadrados que não tem planejamento urbano. O que dá para fazer com ela? É preciso fazer, porque está desde 1996 parado. Certo? Segundo, nós vamos mudar um pedacinho do zonamento de Barão Geraldo, talvez vocês nem sabem que é de Barão Geraldo, é encontro da Ademar de Barros com Adão Pedro. Aquelas empresas que estão instaladas lá há 20, 30 anos, tem marmoraria e o caramba, eles estão numa área indevidamente há mais de 20, 30 anos e a legislação de Barão Geraldo, que tinha que ser regularizado, não os regularizou. Então isso tem um pedido de 60, 70 empresas, e será agora uma cidade ceramista, eles vão poder deixar a clandestinidade e vão trabalhar desse jeito. Com relação a outro tipo de zonamento, não vai ter nada, não se propõe nada, e esse secretário não está propondo nada de modificação para o geral. Vai ter crescimento perímetro urbano? Vai ter. Só no CIATEC, gestão pública. Está definido pelo prefeito, definido lá no CIATEC, não é no Barão Geraldo daqui. Mas pega o território, parte do Barão Geraldo. Ali vai ter ampliação, perímetro urbano, prefeito, CIATEC. O que mais que eu tenho que falar para você? Para efeito de Barão Geraldo, francamente falando, pode dormir em paz, porque nós não pretendemos mexer em quase nada ali. Respondendo ao que você perguntou, o senhor tinha perguntado, quem que falou de Ecovilas? O senhor da cooperativa, esqueci dessa resposta. Ontem foi uma pergunta do presidente aqui, falou exatamente de Ecovilas. O que nós falamos? Incorpore no plano ou não? Inclusive nas diretrizes que já foram Então, previamente apresentadas. esqueci de responder Ecovilas. Está incorporado. Foi incorporado. Com relação a cooperativas, estão incorporados no plano. Por sinal, tem uma notícia que talvez não seja a sua cooperativa onde você mora, mas tem uma outra. Estou tentando fazer um acordo lá com a Destro, onde fica a Destro, em frente à Bosch, e tem uma grande cooperativa ali no Garcia, de reciclagem. Nós estamos querendo pegar toda a mercadoria dele, que é papelão, coisa de amarras, e vamos fazer um acordo que ele vai enviar, por conta de um termo de ajustamento de conduta, talvez toda essa mercadoria gratuitamente à cooperativa. Tá? Só isso é uma notícia, só extemporânea, não tem nada a ver com lá dentro, assim, não. Por isso que eu perguntei se está existindo uma conversa, né, transversal entre isso, porque existe uma previsão de ter novas cooperativas em Campinas. E essas novas cooperativas, elas têm que ser bem distribuídas no município, até por uma questão de cada 15 mil habitantes tem que ter uma cooperativa, isso aqui. Por isso da pergunta. Essas também estão previstas? Mas no plano tem também. Foi pergunta também do presidente aqui que trabalha na área ambiental. Exatamente, cooperativas, reciclagem, lixo, como tratá-lo, como fazê-lo, e entra até numa visão de mobilidade, não é só saúde pública, não é só assistência social, né? Isso foi discutido, tem sim no plano prerrogativo para esse assunto. Eu acho que faltou. Faltou a questão do convênio 1.700.000, se é uma empresa privada ou se é a Unicamp que está fazendo. Não, faltou, desculpa. Acontece o seguinte, isso é uma licitação, qualquer serviço que o município compra tem que comprar por licitação. Você está se referindo à FUPAN, né? É aquele trabalho da FUPAN que foi em 2015. Lá para trás. Que era relativo ao plano, à luz, à revisão da luz, não ao plano diretor. A Unicamp está fazendo um plano. 1.700.000
tem nada a ver com o Não, é uma consultoria. Eu estou dizendo que a consultoria é paga. Se fizer com a Unicamp, convênio, e às vezes também são pagos, o poder público só pode comprar serviço mediante licitação, salvo muitas excepcionalidades. É isso que eu quis dizer. Então, como tem consultoria de uso, consórcio, que eu estou falando, nós temos também que nos aproveitar do que trouxeram, né? Porque senão não tem cabimento, gasta um dinheiro desse e não usa. É isso que eu quis dizer. E está tendo, sim, sempre teve participação de todos os secretários, cada um mais interessado, menos interessado, mas todos participam, sim. Vamos perguntar a sua parte de usina de lixo, porque é bom que o senhor esteja frisando bem esse ponto. Desculpa, meu nome é César, eu sou do Parque Taquaral, amigo do bairro. Tá? Esse tópico sobre reciclagem de lixo, porque no governo passado do Sr. Jonas, nós tínhamos mais outras unidades separadoras de lixo que foram fechadas. Inclusive a unidade do Santa Genebra estava em via de ser fechada por falta de pagamento de aluguel. Então é bom, não sei se o senhor como não participou da gestão passada, estou falando do senhor agora em diante, e não era essa a política. Até então nós vimos várias sendo fechadas na cidade, Bom, me traga, eu vejo que eu posso te ajudar. Uma boa notícia que o senhor está dando, e esse novo diretor está pelo menos olhando para esse pessoal que está fazendo esse trabalho. Deixa eu só corrigir uma informação. Eu estava no governo anterior do Jonas, sim. É que eu comecei como secretário de obras, então me tem explicado errado. Eu fiquei de janeiro até 2014, abril de 2014, em obras. Depois acumulei obra com urbanismo, quando a Silva saiu. Fiquei uns 6 meses assim. Daí, definitivamente, eu saí de obras, fiquei no urbanismo. Então, de 2014 até final do governo. Quando chegou no final do governo, comecei minhas férias, o CUP saiu e eu assumi 1º de janeiro planejamento junto no urbanismo. Eu não sei se o senhor respondeu se está sendo construído transversalmente com as outras Está, todos os secretários participam sim, tem várias reuniões de funcionamento deles. É obrigatório também. E o prefeito não deixa de escapar isso. Secretário, olha, as inscrições estão eu, Sidney, Marcos, Laura, Tereza e Luca. Mais algum? Não, desculpa.